Raiz cúbica de 7 mais raiz quadrada de 50 somado com raiz cúbica de 7 menos raiz quadrada de 50. Qual é o valor dessa soma? Bom, a primeira coisa que é interessante da gente fazer é chamar essa soma de x. Já que a gente não sabe, vamos chamá-la de incógnita, né? É uma soma que a princípio a gente não sabe quanto vale. E nada mais justo que chamá-la de x. Certo. Uma coisa que você já deve suspeitar é que esse valor vai ser um número real, né? Quer dizer, você está somando dois números reais, a princípio, raiz de 50 com certeza é maior que 7, e aí você vai estar extraindo a raiz cúbica de um número negativo, que é plausível, né? E aqui você está somando com... então você está fazendo, na verdade, uma diferença, né? Você está tomando esse valor e que ele está sendo subtraído por esse aqui, que com certeza é um número negativo. Essencialmente, você tem um número real. Isso vai ser importante para esse vídeo, porque a gente vai ver valores que não atendem a essa condição, né, de que o x é um número real. Tá. Antes da gente sair fazendo a questão propriamente dita, é melhor a gente relembrar alguns pontos. Quando você olha para isso, automaticamente você deve falar A2 menos B2. Então, o produto aí da soma pela diferença é A2 menos B2, ou seja, quadrado da diferença. E a outra coisa que você deve relembrar é a soma dos cubos. Quer dizer, como que você escreve isso de forma desenvolvida, só que né, concisa, de forma concisa e inteligente. Assim, então você fala que é a soma dos cubos, mas mais 3 vezes o produto, ou a multiplicação entre o produto pela soma. E aí eu escrevo esse texto para facilitar um pouco a vida, né? Quer dizer, é meio difícil de você memorizar isso à primeira vista, mas se você ler essa frase com atenção e relacioná-la com essa equação que eu coloquei, vai ficar bem fácil de você decorar isso. Então, soma dos cubos, que é a parte do texto que fala exatamente isso, né? Soma dos cubos. Então, A3 mais B3 mais 3 vezes a multiplicação entre produto e soma. O produto é AB e a soma é A mais B. Certo. E agora a gente aplica esses dois conceitos, mais predominantemente esse conceito aqui da soma dos cubos, a esse nosso problema. Fica meio óbvio que você vai elevar a equação como um todo ao cubo, ou seja, você vai ficar com x ao cubo e aplica, obviamente, né, já que você tem uma soma de dois termos, você vai, obviamente, aplicar esse conceito aí da soma dos cubos. Só que no caso aqui você fala que essa primeira raiz cúbica é o a e essa segunda raiz cúbica é o b. E essencialmente você vai aplicar o a mais b ao cubo. Então, a3 mais b3. Isso vai dar 14. E por que vai dar 14? Bom, quando você eleva o a ao cubo, o a 3, a terceira potência, você vai eliminar essa raiz cúbica, né? E aí você vai extrair dela o 7 mais raiz de 50. Quando você fizer a mesma coisa para o b, vai acontecer a mesma coisa, só que com o diferencial, né, de que o raiz de 50 vai estar acompanhado do sinal de menos. E quando você somar 7 mais raiz de 50 com 7 menos raiz de 50, nitidamente, né, o raiz de 50 vai ser cancelado, e aí você só vai ter que somar 7 com 7. 7 com 7 dá 14, né? Beleza, então essa primeira parte da soma dos cubos você já concretizou, digamos assim, né? É o próprio 14. E aí resta essa outra parte do 3 vezes a multiplicação entre produto pela soma. E aqui já cabe eu comentar o seguinte, por que apareceu um x aqui, né? Você consegue me dizer o porquê? É meio simples. A mais b é a soma, né? E o x é exatamente o quê? A própria soma, porque isso aqui é o nosso a, tudo isso aqui, a raiz cúbica desse trambolho é o nosso a, e todo esse outro trambolho, essa raiz cúbica de não sei o que, é o b. E quando você fala x, a mais b, ora, a mais b está sendo multiplicado pelo produto, então aqui é x, justamente por ele ser a soma. E aí depois você vai fazer ali, né, o produto, 3 vezes o produto. Então, 3 vezes, isso aqui é o produto. Por que ficou raiz cúbica de 49 menos 50? Bom, quando você faz a multiplicação dessa raiz cúbica por essa, você mantém aí uma raiz cúbica externa
e faz a multiplicação dos radicandos. No caso, 7 mais raiz de 50, que vai multiplicar 7 menos raiz de 50. E o resultado disso você extrai a raiz cúbica, que é a tal da raiz cúbica mais externa que eu mencionei. E aí você vai ter que aplicar a diferença de quadrados, né? Porque você está fazendo o produto da soma pela diferença. Isso, obviamente, é a diferença de quadrados. Então, você vai ficar com 7 mais raiz de 50 vezes 7 menos raiz de 50, e vai ficar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. O quadrado de 7 é 49, menos o quadrado da raiz quadrada de 50, que é 50. E daí, você vai ficar com raiz cúbica de menos 1, e a gente sabe resolver isso. Certo, agora que a gente passou por essa parte, extrai a raiz cúbica de menos 1, que é o próprio menos 1. Depois, você faz uma mera reorganização dos termos, né? Joga todo mundo para o mesmo lado da equação, iguala ela a zero. E você tem aí x ao cubo mais 3x menos 14 igual a zero. É uma equação cúbica, você já deve suspeitar que alguma dessas raízes, alguma das três raízes vai ser um número fácil, um número real, e no caso é o 2. Você vai utilizar lá o teorema das raízes racionais e ou você poderia ver, bater o olho e testar o 2, já que é uma das raízes mais triviais que você poderia estar testando, né? E de fato, se você substituir x por 2, nesse caso aqui você vai obter zero, né? Você vai ficar com 8 mais 6, que é 14. 14 menos 14 vale zero. Portanto, x igual a 2 é uma raiz. E, posto isso, você aplica o algoritmo de Brillouin-Ruffini, já que você descobriu uma dessas raízes. Com isso, você vai conseguir decrescer o grau em uma unidade, e de grau 3 você vai cair na resolução de um polinômio de segundo grau, que é trivial, no caso, né? Você vai utilizar Bhaskara. Então, fazendo a transcrição dos coeficientes desse polinômio de terceiro grau, quer dizer, acompanhado aqui do x ao cubo você tem o número 1, o x2 não aparece, portanto, ele está sendo multiplicado pelo zero, o zero aqui, depois o 3, depois o menos 14. Beleza. Feita a transcrição, na verdade, né? Você vai repetir o primeiro coeficiente, então repete aqui embaixo, e faz o algoritmo acontecer. Então você pega o 1, multiplica por 2, joga ele aqui, soma com o número que está em cima dele, que é o zero. Portanto, vai ficar com 0 mais 2. 0 mais 2 é 2. Faz a mesma coisa, então 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 3 dá 7. E 7 vezes 2 dá 14, 14 somado com menos 14 vai dar 0. E, portanto, você obteve aí os coeficientes do seu polinômio de grau reduzido em uma unidade, no caso 1, 2 e 7, fazendo aí do maior grau das potências de x até a potência nula de x, né? Então, 1, 2 e 7. Beleza, agora você tem aí uma equação que é análoga a essa equação aqui cúbica, só que decomposta aí em fatores, né? Agora basta você resolver esse probleminha de equação de segundo grau para determinar as outras duas raízes, embora isso não seja necessário, porque pensa só, eu já disse que a soma daquela expressão é um número real. E aqui você já vê que vai dar um número complexo, né? Então vamos resolver aí, só para finalizar o vídeo, a equação de segundo grau em amarelo. Aí você faz a aplicação do Bhaskara, vai ficar menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Só que aqui eu vou deixar aqui no card em cima um vídeo em que eu falo a respeito de como você agiliza a fórmula de Bhaskara. Porque se você aplicar do jeito que você conhece, provavelmente você não vai chegar nessa resposta aqui, ainda que na forma incompleta. Você vai colocar uma fração, os números vão estar um pouco diferentes. E nesse vídeo aqui no card eu explico como que você agiliza e se torna mais eficiente utilizando aí a fórmula de Bhaskara. Então, fazendo aqui a continha, né, você poderia obviamente fazer isso aqui de cabeça, 1 menos 7 claramente é menos 6, extrai a raiz, vem o i para fora. Então você vai ficar com menos 1, aliás, mais ou menos i raiz de 6. E aí, esses são os dois valores complexos de x. Só que a gente não está interessado nesses valores complexos, porque você começa o exercício já sabendo que essa soma vai dar um número real. Então, não faz sentido não teria sentido, aliás, você continuar e
resolver essa equação de segundo grau em amarelo. Eu só fiz por, enfim, efeitos didáticos, digamos assim. Então, finalmente, o valor dessa soma vale 2. Esse foi o vídeo e até uma próxima.